Match no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Dessa vez a gente vai ver como utilizar a estrutura match aí dentro do PHP aí para calcular aí valores. Uma forma mais simples aí de você trabalhar, ao invés de você ficar usando o if else, como a gente já viu. Se você ainda não assistiu a aula que eu falo aí sobre if else, vou deixar o link aqui para vocês poderem assistir. Vou deixar também o link aí da nossa playlist com todas as aulas do curso, para vocês poderem maratonar e poder estar curtindo aí. Se estiver gostando do curso, já deixa seu comentário aqui abaixo, fala aí o que você está gostando, o que você espera aprender. Já deixa seu curtir aqui no vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente também nas redes sociais, @classefinal, e vamos lá para o código para poder te mostrar aí a estrutura match no PHP. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. Na aula passada a gente falou aqui sobre os ternários. Se você não assistiu essa aula, vou deixar o link aí para vocês assistirem. E aqui a gente viu alguns exemplos. Eu comentei que existem outras formas de você resolver, por exemplo, o problema do ternário. E aí eu vou trazer para vocês agora uma outra forma, que é a estrutura match do PHP. Tá? Então, a estrutura match do PHP, ela é uma estrutura que permite você realizar ações de acordo com o valor que ela estiver retornando. Então, como que funciona? Eu vou criar aqui uma variável food. Eu vou colocar aqui, por exemplo, cake, é a comida. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero que ele exiba na tela qual é a comida que eu selecionei. Então, eu vou dar aqui um match, certo? Eu vou passar a minha variável food, porque é essa variável que ele vai avaliar. Vou abrir chaves aqui, aí eu vou colocar aqui, ó. Se for apple, vou colocar a flechinha e vou dar um eco. Aqui, ó. É uma maçã. Tá? Aqui no caso eu tenho que vou dar um print aqui, Porque o eco ali a gente não consegue utilizar nesse contexto, A gente não consegue usar o eco aqui porque o eco não é uma função, tá? O eco ele é um comando da linguagem, mas ele não é uma função, tá? Eu não posso usar ele como uma função. Então, beleza? Show de bola. Aí eu vou colocar aqui na linha de baixo, eu vou colocar aqui pair. Então, se for pair, eu quero que ele dá um print. Então, eu vou colocar aqui é uma pera. E vou colocar aqui cake. E eu vou colocar aqui print. E aí eu vou colocar aqui é um bolo, certo? Vou rodar meu código. E agora eu tenho aqui funcionando. Então, o que ele vai fazer? Ele pega essa variável e ele vai avaliando ela aqui linha por linha. A linha que for a verdadeira, ele vai parar e vai executar o que tiver nela. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, apple, ele vai me dar aqui que isso é uma maçã. Tem uma questão aqui. Se eu colocar, por exemplo, algo que não tenha aqui, alguma coisa, por exemplo, eu vou colocar aqui um abacaxi, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro, vai me dar uma exceção aqui, ó. Então, ele vai dar um erro aqui. Quando eu trabalho com match e ele não consegue encontrar o valor, ele não consegue nada para dar aqui o retorno, ele vai dar um erro para mim. Ele vai fechar meu script e falar, parei aqui, dei erro. Então, como é que a gente faz para evitar isso? A gente pode colocar aqui um default, ou seja, se não for nenhum deles, não reconheço. Então, vou colocar aqui não reconheço a comida, certo? Agora, eu vou rodar aqui, só dar o print aqui no caso, Então, ele vai exibir aqui que ele não reconhece, certo? Então, vou rodar aqui. Deixa eu só limpar a minha tela. Então, rodei aqui, ele não reconhece. Então, se eu passar algo que ele conhece, ele vai executar
o que tiver aqui, certo? Eu posso chamar uma função aqui, né, e tudo mais. E caso ele não encontre, né, ele fala, ó, não encontrei, ele vai cair aqui no default. Então, até aqui é uma forma de se fazer. Outra característica do match é eu posso atribuir ele, ao invés de só chamar uma função aqui, igual eu estou fazendo, eu posso atribuir ele numa variável. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero saber aqui, ó, qual é o valor da comida, e aí eu quero dar o eco aqui embaixo. Quero fazer de uma forma diferente. Então, o que ele vai fazer é, ele vem aqui, item a item, certo? Aquele item que der certo, ele joga dentro, né? O que tiver aqui na frente da flechinha vai vir aqui para dentro do value. Então, vou rodar aqui, ó. Agora ele vai dizer que é uma maçã. Inclusive, eu poderia criar aqui, por exemplo, uma function. Vou criar aqui, vou colocar ela aqui em cima, né? Vou criar uma arrow function, na verdade. Eu vou colocar aqui, ela vai receber, né, a string, que é a comida. Então, vou colocar aqui selected food. E ela vai retornar para mim, né, uma frase dizendo assim, ó. Então, vou colocar aqui, ó, é um ou uma. E aí, vou colocar aqui, ó, o selected food. Então, veja que eu criei uma função anônima. Aqui poderia ser uma função, né, uma função comum, né, uma function. Poderia ser uma função anônima longa, tá? Não faz diferença. E aí, o que vai acontecer é, eu vou executar aqui, certo? O meu texto. Então, olha que interessante. Então, vou colocar aqui. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Se for Apple, ele vai chamar uma função, essa função vai criar uma frase, vai devolver, e essa frase que essa função devolveu vai vir parar aqui no value. A mesma coisa no pair, a mesma coisa no cake, e tem o default ali. Então, vou rodar. Reparem que agora funciona. Então, eu passei. Então, assim, a função match eu posso colocar direto aqui o que eu quero que ela retorne. Pode ser um número, pode ser um booleano, pode ser um texto, pode ser o que eu quiser aqui. Ou eu posso vir aqui e chamar uma função que existe dentro do meu sistema. Falar, olha, eu quero que o retorno, né? Eu quero que o retorno que vai vir nessa variável é o que vier dessa função. Não importa o que vem dessa função. Se essa função vem um objeto, se ela vem uma data, se ela vem um texto, se ela vem um número, não importa. O que ela retornar vai vir aqui parar no value, tá? Então, saiba que você pode misturar aqui. Então, bem útil, função match. Então, eu vou dar aqui outro exemplo agora, por exemplo, de calcular a idade, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, age, vou colocar aqui 15 anos, por exemplo, e eu vou fazer a mesma coisa, né? Menos de 18, menor de idade, 18 aí maior de idade, mais 60 ou mais de 60, eu vou colocar que ele é aí idoso, né? Então, como que eu poderia fazer isso? Então, eu vou colocar aqui uma variável, por exemplo, vou colocar aqui o match, e aí eu preciso fazer aquelas condições, eu preciso fazer aquelas comparações, eu preciso comparar, né, um valor com o outro. Falar, olha, ele é menor do que 5, ele é maior do que 15, ele é menor do que 20, é maior do que 18. Então, reparem que o que eu estou comparando? Eu estou comparando se o valor é verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui true, certo? E aí eu vou passar aqui a minha condição. Age é menor que 18. E aí eu vou colocar aqui, ó, é menor que 18. Vou colocar aqui, ó, menor de idade. Vou colocar aqui agora, meu age. Meu age é maior ou igual a 60? Se for, vou colocar aqui idoso. E aí eu posso colocar aqui, né, age. E aí eu vou colocar assim, ó, maior ou igual a 18. E age for menor que 60, eu vou colocar aqui que ele é maior de idade, certo? Maravilha. Vou dar um eco aqui.
Isso daqui funciona. Funciona. Então, 15 é menor de idade, 25 é maior de idade, 60 é idoso. Só que nesse caso aqui, ó, essa última condição ela nem era necessária. Por quê? Porque se não for menor de idade e não for idoso, automaticamente é maior de idade. Então, eu poderia vir aqui e ter colocado dessa forma aqui, ó. Default, certo? O default, então vou colocar aqui 25 anos, o default é maior de idade. Porém, né, eu quero colocar dessa forma, por quê? Porque eu quero vir aqui embaixo e colocar o seguinte, default. E eu quero colocar aqui idade inválida. Então, ou seja, se alguém vier aqui e passar, por exemplo, menos 60, ele vai cair automaticamente no meu default. E aqui no caso, né, deixa eu só colocar aqui uma regrinha para ele não ser menor do que 0, né? Então vou colocar aqui age for maior que 0 e age, né, for menor do que 18. Então, agora eu tenho aqui uma validação. Então, se a idade for maior do que 0 e menor que 18, ele é menor. Se for maior do que 60, maior ou igual a 60, ele é idoso. Se for de 18 a 60, né, a 59 aqui no caso, ele é maior de idade. E caso contrário, ele é aqui inválido, tá? Então, a gente pode utilizar ele dessa forma. Então, reparem que aqui, o que eu estou avaliando? Eu estou falando assim, olha, é verdadeiro? O que é verdadeiro? O que eu vou colocar aqui. Então, eu posso passar aqui uma condição, certo? E essa condição, ela vai fazer essa verificação para mim. E, claro, essa condição aqui, ela também poderia ser uma função, tá? A gente viu que dá para colocar função do lado de cá, mas dá para colocar função do lado de cá também. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, is child, por exemplo. Vou colocar aqui que ele é uma criança, por exemplo, o nome que eu quiser. Eu vou passar aqui um age e eu vou retornar aqui, ó, essa mesma condição. Então, vou colocar essa condição aqui e aqui. Agora, ao invés de só colocar a condição aqui direto, eu posso passar a minha função aqui, ó. Is child age, certo? Vou passar aqui que essa pessoa tem 15 anos e vai funcionar da mesma forma, certo? Então, você pode passar né, do lado aqui, onde ele faz a avaliação aqui. Pode ser uma variável direto, pode ser um valor direto, pode ser só o número, pode ser uma variável e pode ser também uma função que vai ser responsável por tomar essa decisão. Então, essa função aqui, se ela retornar true, cai aqui. Se ela retornar false, ele vai para o próximo. E assim por diante. Então, a gente pode fazer também dessa forma, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, né, de composto, né? Então, a gente pode colocar mais de uma condição também. Então, eu vou colocar aqui, ó, language. Na verdade, eu vou colocar aqui, né, text. Eu vou colocar aqui, bem-vindo ao PHP. Vou colocar aqui o language, certo? Vou fazer a mesma coisa, né? Então, opa, match. Então, eu vou verificar, né, uma condição. No caso, eu vou verificar se é true, né? Então, eu quero verificar se esse texto está em português, está em inglês e tudo mais. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. str contains, então, por exemplo, aqui, a minha variável text, eu vou falar o seguinte, se nessa variável tiver bem, vírgula, e vou fazer assim, ó, contains text vindo, o idioma é PTBR, certo? E aí vou fazer aqui na linha de baixo. Então, se tiver escrito assim, welcome to, eu quero que seja em inglês, certo? Então, vou dar um eco aqui na language. Então, nesse caso, eu fiz aqui
né, múltiplas condições. Então, eu posso também colocar múltiplas condições, né? Então, como que isso daqui ficaria se eu não fizesse dessa forma? Bom, ele ficaria da seguinte forma, né? Então, eu poderia fazer assim, ó, PTBR, PTBR, poderia fazer assim, ó, em e em, ou seja, se for bem ou se tiver bem ou se tiver vindo, automaticamente é PTBR. Se tiver welcome ou se tiver to, é em inglês. Só que nesse caso aqui, o que eu quis fazer? Como eu só tenho PTBR em inglês, fazia muito sentido eu colocar em linhas separadas. Então, eu coloquei elas em uma única linha. O PHP vai entender isso daqui da mesma forma. Ou seja, se for isso aqui, ele vai retornar PTBR. Nem vai chegar a testar esse vindo aqui. Tanto é verdade que se eu colocar aqui o Windows, ó, ele continua como PTBR. Por quê? Porque ele ignora, né? Então, dessa forma aqui, ele está ignorando esse segundo item. Ou seja, caiu no primeiro, é esse. Caiu no segundo, é esse. Caiu nesse primeiro aqui, é inglês. Caiu nesse segundo aqui, é inglês. Ou seja, é a mesma coisa que se eu tivesse feito eles uma linha embaixo da outra, porém, eu posso fazer eles com valores aí na mesma linha, tá? Então, é uma forma de fazer. Vou dar um outro exemplo aqui, né? A gente pode fazer isso daí com os meses. Então, vou colocar aqui selected month. Eu vou colocar aqui que eu quero o mês de março. E eu quero fazer o seguinte, eu quero descobrir quantos dias tem no mês. Então, eu vou fazer aqui um match, certo? Do meu selected month. E aí eu vou fazer uma lista de meses. Então, eu já deixei aqui uma listinha pré-copiada, porque eu não vou lembrar os dias, os meses que são 30 ou 31. Então, a gente tem abril, junho, setembro e novembro. São 30 dias, certo? A gente tem aqui janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro, que são 31. E a gente tem fevereiro aqui com 28 dias. Certo? Então a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Então, maravilha. Vou dar um eco aqui no month. Então, se eu rodar meu script, eu vou ver que março tem 31. Então, na verdade, não é que ele verificou se essa palavra é igual a tudo isso. Não, na verdade, ele verifica uma a uma. Então, março, casa com quem? Casa com esse? Não. 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 Casa com esse? Casou. Pronto, ele para aqui. Então, ele fala assim, opa, veio aqui para março, pega o valor, ele ignora todos os outros, ele ignora os próximos e a condição morre aqui. Tá? E aí eu poderia também colocar aqui um default, né? Eu poderia colocar aqui, sei lá, mês inválido, certo? Ou seja, se eu passar aqui uma string que não seja reconhecida como um mês, automaticamente ele cai aqui no mês inválido. Porque se eu não colocar o default, o que vai acontecer é, ele vai dar um erro. Tá legal? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura match. Esse cara foi acrescentado aí no PHP 8. Então, por isso que sistemas mais legados, aí, WordPress mais antiga, não é muito comum de você encontrar ele sendo usado. Vou deixar a documentação para vocês aí do match, tá? Mas é uma estrutura muito bacana, muito útil aí para a gente que está desenvolvendo agora, né? Para poder ter esses matches aqui. É muito bacana você utilizar. Legal? Então, basicamente, essa aqui é a aula de hoje. Se gostou, curte aqui. Comenta aqui abaixo o que achou, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.